Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Agora 17 horas e 42 minutos, dia 8 de maio de 2018. Começamos o programa Radar. Hoje uma terça-feira, finalzinho de pregão. E eu trago aqui minhas impressões, expectativas e estudos para o pregão de amanhã. Eu agradeço a todos pela audiência, por participarem na área de comentários, deixarem seus pedidos de estudos e interações. Quando o investidor compartilha suas opiniões e ele também pede os ativos, ele nos ajuda muito, dá a direção. E a ideia é que todos nós possamos aprender juntos. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem o like se possível. E caso você tenha interesse em assinar o Informe Cenário, que é gratuito, é um informe que eu distribuo já há quase 4 anos para quase 90 mil pessoas atualmente. Só entrar no blog, nome e e-mail já recebe a partir de amanhã. Sem mais delongas, criptomoedas aí na tela, Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash serão estudadas. Hoje mais um pregão corretivo. Vamos observar ali o que os gráficos têm para nos dizer. Pessoal, o primeiro ativo é o Bitcoin. Nós temos uma movimentação de alta pujante, direcional relevante no curto prazo, desde o início de abril. O mercado rompeu uma linha de tendência de baixa no curto prazo. Eu acho que ele ficou devendo o teste da média de 21 e acredito que ele esteja descendo para isso. Nós temos aqui um desenho de um topo duplo e geralmente nos topos duplos o eixo pelo menos ele é testado, né? Então ficaria um teste por conta de 8.890 por ali, que é onde está a média, região de 8.900, 9 mil dólares, eu acho que vai ser testado. Então teria o eixo do topo duplo, a média móvel de 21 e essa linha de tendência de baixa como um triplo suporte. No caso do Ethereum, nós temos também um pregão de queda, né? O alvo imediato era aqui 709, 708 dólares, veio ontem aqui a 710. E para que o pivô de alta tivesse continuidade, esse ponto teria que ser conservado. Mas eu não acho, por exemplo, que se descer a 650 dólares e testar a média, vai mudar a trajetória do Ethereum, porque o pivô teve a sua cabeça violada, por exemplo. Ok? No caso do Ripple, o Ripple ele tem um gráfico mais complicado, né? Até pelo valor nominal, aquela coisa toda. Ele está vindo aqui numa região meio óbvia para ser testada, que é o piso, o vale aqui na região que foi suporte aqui nessa correção, que é 78 centavos de dólar. Eu acho que ele vem ali. Ontem chegou a bater 81, vem na média e ele vai trabalhar à mercê das outras criptomoedas, salvo se tiver alguma coisa muito relevante que o impacte diretamente, ok? O Bitcoin Cash, ele está fazendo um movimento bem técnico de pullback. Ele rompeu um pivô de alta ao deixar para trás 1560. E está vindo exatamente aqui, chegou a bater um 569. Deixa eu só ver um negócio aqui. 1560, ele está um 591, chegou a bater um 569. Perfeito, aqui ele está testando a cabeça do pivô e este suporte aqui também que é importante. A mesma coisa, se ele violar essa região e vir, por exemplo, na média aqui, ou nesse eixo, 1,275, nessa linha rompida, não acho que a tendência seja colocada em xeque, acho um cenário possível e eu interpretaria como oportunidade, mas acima de um 569, um 560, ele mostraria ainda mais força e conservaria esse rompimento de resistência e da própria cabeça do pivô de alta também. Ok. A seguir eu vou fazer o estudo da Bolsa de Xangai. A gente teve a balança comercial da China divulgada essa madrugada, né? Veio melhor que esperado, tanto os números de importação quanto exportação. E o que nós esperávamos para hoje se materializou, que é alta. A Bolsa da China tem potencial no curto prazo para vir aqui na região de 3.220, né, que é exatamente o início deste W aqui, ou fundo duplo, né? Então, eu até comentava ontem, como ela rompeu 1130, 1135, né, e fechou na máxima e acima da média, o caminho mais natural
seria esse. E falando do índice DAX, né, hoje a gente costuma ver aqui os fechamentos na Europa, vamos dar uma olhada. Fechamento misto, né, FTSE na Inglaterra praticamente lateral, DAX que a gente acompanha em queda, Paris também, mas nada que seja relevante, uma leve baixa. A Bolsa de Frankfurt tem este pequeno gap para ser fechado aqui, ó, deixado entre os dias 1º de fevereiro e 2 de fevereiro. Chegou bem perto. Hoje deixou um candle que pode ser interpretado como um arame de topo. Está longe da média, regiões de boca de gap são sempre resistências, é um sinal de alerta, mas poderia corrigir sem colocar a tendência de alta de curtíssimo prazo em xeque, porque ela tem um pivô enquanto acima de 1.260 pontos. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. Como é que estão trabalhando, como é que fecharam já, né? As bolsas no exterior aqui, Estados Unidos no caso, né? S&P menos 0,03 de lado, Dow Jones mais 0,01 de lado, Nasdaq de lado, petróleo em baixa, mas conservando os $70, né? Então vamos observar aqui no cartezinho, é uma das novidades, a gente está estudando as bolsas americanas aqui. E vamos ao gráfico então. As 3 bolsas americanas fecharam de lado. Hoje teve a saída dos Estados Unidos daquele acordo com o Irã, anunciado. O anúncio foi feito pouco depois das 15 horas, decisão do presidente Donald Trump. Nós temos o esboço de um oco, de ombro, cabeça a ombro. Para complicar um pouco, o mercado está acima das médias no diário. E eu acho válido aqui, daria para traçar uma linha de tendência para nos ajudar. Eu acho que teria sentido traçar algo mais ou menos assim, ó, né? Isso faria sentido. Então, traçando isso, está exatamente numa região de decisão. Se romper essa LTB, né, claro, teria 24.500 logo em seguida aqui para romper, mas entraria num território comprador e realmente se sentir essa região. Eu não acredito que esse oco vai ser acionado aqui com a perda de 23.500 e projetar isso aqui para baixo, mas eu acho que cairia, sei lá, 300, 400, 500 pontos até uma região intermediária aqui, porque afinal nós teríamos o esboço de uma figura baixista e uma LTB sendo respeitado. Então, está num momento bem decisivo. O gráfico do S&P não é diferente, né? Tem aqui uma resistência imediata, mercado acima das médias, bom volume. Temporada de balanços, né, pessoal? Então o mercado fica agitado, fica mais complexo. Eu acho que faria sentido traçar assim, ó. Não. A mesma leitura aqui entre um território comprador, né, e uma correção por sentir LTB no caso do S&P. No caso da Bolsa de Tecnologia índice Nasdaq, ela já demonstra um pouco mais de força, né? Nós teríamos uma neckline aqui inclinada no caso do oco. O mercado está acima da zona de resistência que seria 7.200 pontos, né? E já não se aplica aqui na minha visão uma linha de tendência aqui, talvez, mas aí já seria, ela fugiria daquele estudo prévio do topo de março, mas será que faria sentido, né, traçar alguma coisa mais ou menos assim, entender isso aqui como um triângulo? É uma hipótese, né? De qualquer forma, se for respeitado, poderia trazer o mercado para a base do triângulo, 7.050 pontos aproximadamente, é uma possibilidade, ok? E falando do petróleo, hoje eu vou falar do Brent, né? Negociado lá em Londres, né? Lembrando que a gente sempre avalia também o... Mas hoje eu vou falar do Brent, tá? Eu vou intercalar aqui, ok? Então aqui tá o
o crude oil negociado em Nova York, tem o Brent. Falando um pouco do Brent, que é o petróleo negociado em Londres, pessoal, nós temos topos e fundos ascendentes, né, uma clara tendência de alta. E tem algo aqui que me chama a atenção. Se a gente marcar esse topo anterior a 75,47, a gente pode marcar essa região como uma dupla resistência outrora e que agora é suporte, né? Eu tenho um ponto aqui 75,47, depois eu tenho aqui 75,41. Eu sempre marco o ponto mais alto, eu trabalho com extremidades, né? Sempre usando sombras. E hoje nós temos uma sombra superior, né? E eu diria que se o 75,47 for violado, o mercado pode vir a 73 aqui no movimento corretivo natural dentro de uma movimentação altista. Ok? Agora eu vou falar do EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, é mais ou menos ali um reflexo do BOVA11, né? Como eu sempre digo, eu operei durante quase 3 anos o EWZ. E é a melhor forma mais simples de estudar a Ibovespa em dólar. Sem complicação e tal. Fechou de lado. O pós-mercado está de lado também, em torno de 40 dólares. Nós temos aqui uma linha de tendência de alta, foi violada. E hoje o mercado fechou este gap, né? A 39,63. No intraday, ele chegou a bater 39,53, que na minha opinião era um alvo, aquele alvo do swing trader mais arisco, assim, digamos, que nós temos um topo duplo. No melhor dos mundos, o melhor objetivo aqui seria 38,19. Acho possível ainda que atinja, mas esse gap era um alvo intermediário, né? Então ele foi atingido, nós apontamos isso desde aqui de cima, né? Teste da linha com provável perda deste fundo, fechando este gap, depois esse. E assim, pessoal, avaliando sem preconceitos, é um sinal de fundo, né? Só que está longe da média, pode ser um simples repique ou uma correção no tempo depois dessa baixa, mas é uma sombra inferior, sugere algum repique para o EWZ, ok? Ou pelo menos que a queda seja estancada no curtíssimo prazo, num primeiro momento, certo? Então estudamos as criptos, as bolsas americanas, 7 ativos, mais o EWZ 8, petróleo 9, Xangai DAX 11. Então tá correto, como eu tô ficando velho, eu tenho que fazer a conta pelos números aqui, para não... Faz tempo que eu não esqueço de estudar nada, então tá dando certo aí. Observando aqui o Ibovespa, nós temos um pregão de leve alta. É um momento importante porque o mercado está na extremidade inferior de uma congestão que já vem... como esse desenho ficou confuso aqui, né? A gente pode dizer que a congestão praticamente ela vem desde 26/2. É claro, né? A congestão em si, ela vem desde o dia 16 aqui, que está bem de lado. Mas como teve esses movimentos extremos, a gente pode considerar praticamente que março e abril foram de congestão, né? E o mercado está abrindo as bandas para baixo, só que logo aqui ele tem uma linha de retorno inferior e tem essa linha que forma o canal de alta que guia os preços desde maio. Então, né, será que o mercado faz um fundo aqui e decola? Será que ele vem até este fundo aqui, 79.690? É uma hipótese. Será que ele para aqui em uma dessas duas retas, né, na marrom ou na azul? São possibilidades. Esse cenário de formação de fundo aqui, vir até uma das retas ou até esse fundo são totalmente factíveis. Eu diria que tem 1/3 de chance para cada um. Você fala, professor, mas é algo muito óbvio falar isso, né? Eu concordo, só que não era óbvio falar em venda aqui em cima e a gente falou. Aqui era fácil, aqui é complexo. Assim é bolsa. Você surfa um movimento mais fácil e estuda, traça as estratégias quando a coisa fica complicada, pessoal. Simples assim, né? Então tem que agir com convicção no movimento mais óbvio e com estratégia
no movimento mais complexo, ok? Falando do BOVA11, também fechando numa leve alta, a região de R$ 80, juntamente com este fundo aqui que foi atingido, 79,50 era o meu alvo para a semana, foi tocado 79,37. Você vê que o mercado deixou sombra superior. Isso sugere repique. Só que o movimento prévio é de baixa, né? Então veremos, fechou acima de 80. Então é algo sugestivo aqui. Quer dizer, equilibrou forças entre a compra e a venda com volume mais ou menos ali na média, né? Se a gente passar o estudo para o índice futuro, depois do fechamento do BOVA11 do mercado à vista, ele reagiu. Então tem sim a possibilidade, no melhor dos mundos, para os vendidos testar 81,235, mas ele tem também a linha de tendência de alta aqui e essa linha de retorno como possíveis alvos, né? O fato dele ter fechado ontem abaixo de 83,360 e estar fechando hoje acima desse ponto favorece uma movimentação de repique ou movimentação lateral na correção. Só que como a movimentação é de baixa, se amanhã você pega minério, petróleo, um cenário baixista, por exemplo, no exterior, o mercado abre em baixa e aí durante o dia vai ter aquela briga entre compradores e vendedores. Hoje o pregão foi bem volátil. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o gráfico intraday, colocar um gráfico de 30 minutos, ó, o mercado abriu, subiu muito forte, depois ele desceu muito forte com volume, subiu de novo, desceu de novo até o próprio 360 e fechou aqui sobre uma linha de tendência de baixa aqui que está guiando os preços desde o topo do dia 3. Então é uma leitura que voltou a ser complexa, simples assim. Tem momentos mais fáceis, momentos mais complexos e é isso que vai fortalecendo o trader, as suas estratégias e convicções. No caso do dólar, tem uma movimentação interessante, mais um pregão de alta. O melhor alvo possível aqui, na teoria isso, né? O movimento extremo aqui foi testado. Existem drivers impactantes para o dólar para ele subir lá fora e aqui internamente também, né? Seria o 3593,500, é por aqui mesmo, né? Então ele foi testado, deixou sombra superior, sugere correção, só que não cai, né? Teria que começar a cair, mudar o volume de hoje muito forte. Isso daqui é uma estrela cadente, então sugere alguma correção aí para o dólar, mesmo porque ele está extremamente distante da média. Ok? Pessoal, como destaques do dia hoje, eu vou falar das mesmas ações que eu falei ontem. Hoje elas tiveram movimentos extremos de novo, então eu tenho que dar continuidade. Nós apontamos uma clara formação de topo em BRAP. Aí teve gente comentando na área de comentários ali que eu tinha falado em compra, pessoal. É só assistir o vídeo, né? Às vezes as pessoas não leem os relatórios, não assistem o negócio completo e quer comentar, quer debater. Aí é complicado, né? E aqui é uma comunidade onde eu comando. Então, dependendo do tom da conversa, do comentário, eu excluo do canal mesmo. Que fique isso daí bem claro. Nós somos uma família, uma comunidade que discute alto nível. Colocar ali coisa que não é verdade, querer me apertar, me pressionar, isso daí causa distração. Eu não ligo e vai ser excluído da primeira vez. Se insistir, eu excluo do canal. Simples e direto assim. Então o que nós apontamos foi claramente sinal de topo, né? Então, sinal de topo claro ali, o mercado desenvolveu o topo hoje, né? Nós temos uma linha de tendência aqui que provavelmente vai ser testada. Essa foi a ideia, né? Foi um alerta pessoal que estava na BRAP, inclusive, mas me parece alguma coisa específica da Bradespar e não da Vale especificamente. O que ocorreu, eu li o que ocorreu, tudo, não vale a pena falar aqui que seria longo, mas essa linha deve ser testada, quem sabe ela dá até compra aqui, agora se violar a linha, aí ela viria para baixo mesmo, né? E aí falando de Pomo, ontem eu comentei que Pomo era uma ação que não estava, na véspera do balanço eu falei isso, né? Não estava tão clara aqui, ela estava com um triângulo rompido, o triângulo é um padrão de queda, mas ela estava enrolada. O que aconteceu hoje? Disparou 15%. Quem estava comprado, parabéns. Tem gente que está comprado desde a imersão de dezembro, que nós compramos aqui, ó. Algumas pessoas que não venderam, nós compramos no teste, isso daqui era um suporte e virou resistência. Isso daqui, né, fez um movimento, corrigiu, nós compramos exatamente no teste deste topo anterior e nós vendemos em torno de 4,10, 4,15, eu não sei, eu sei que deu uns 60 centavos de lucro, que seria talvez
uns 16, 17%, alguma coisa do gênero, e alguns alunos estavam e me mandaram e-mail agradecendo pelo trade, só que na verdade o mérito é de quem ficou, mas muita gente ficou, que participou da imersão de dezembro, e eu fiquei muito feliz. Ontem eu falei que era um trade complicado, só que tinha um triângulo rompido, pessoal. Impacto de balanço, quem tá, eu bato palmas aí, tá de parabéns. E é isso aí. Professor, o que você faria se estivesse no papel? Eu venderia pelo menos a metade. Quando dispara assim, eu não seguro tudo mesmo, né? Mas assim, quem tá comprado, pessoal, uma salva de palmas aí, parabéns. E o candle de ontem foi aquele candle para enganar, baixinho, volume baixinho na venda, hoje disparou. Mas assim, sinceramente, tem grande potencial de testar 4,75. Só que quando distancia muito da média, assim é complicado. Eu vendo pelo menos a metade, mas aí cada um, como eu não tô no trade, cada um sabe gerenciar. A média tá nos 4, ele 4,55, né? Então, mas subiu, o lucro subiu, se eu não me engano, 24.000%, alguma coisa absurda assim, então justificou essa euforia toda. Marco Polo. Minhas reverências para os comprados e meus agradecimentos. Fico honrado que o pessoal que comprou na imersão segurou e me agradeceu de qualquer forma. Fico duplamente feliz. E falando dos pedidos do YouTube. Primeiro pedido, Goal 4. Na Goal, pessoal, se a gente olhar mais ou menos como era o EWZ quando eu estava estudando ali, né? Olhando o semanal de Goal, dá a impressão que nós temos um topo duplo, né? Um topo duplo com eixo aqui no 662, nossa, o alvo em 4,55, 4,54. Professor, acha que esse cenário vai se materializar? Acho que não. Sabe por que eu acho que não? Porque ela já fez isso anteriormente aqui, ó, entre o final de 2016 e o começo de 2017. Só que ela veio no eixo. Aqui, em 2017, ela fez um ombro, cabeça a ombro. Desenvolveu não, mas ela desceu um pouco e testou. Então, assim, eu não acho que esse topo duplo vai ser acionado e vai derreter o papel, mas eu acho particularmente que ela vai cair um pouco mais, talvez até os R$7. É essa a minha visão, sendo o mais claro e objetivo possível. Ok? Talvez fechar esse gap aqui, ó, R$7,05. Falando da outra ação, o IBR4. A IBR4 é aquele tipo de ativo que eu risco da minha lista, por quê? Redução de volume, viés de baixa sob efeito dessa shooting star, a ação aqui de lado, de repente ela pega e dispara 20% amanhã. Pessoal, golpe de sorte. O gráfico não diz nada, a não ser que ela vai continuar caindo de forma sorrateira. Então, tem ativo melhor. Na minha opinião, não é uma ação que me atrai, nem por fundamentos, nem por gráfico no momento. Falando de BRKM5. Faz muito tempo que eu não opero Braskem, eu acho uma ação altamente complexa, né? Você vê que ela fica de lado um tempão e dispara, fica de lado um tempão e dispara. Ela está de lado de novo. Se ela for fazer o mesmo comportamento, ela vai passar mais uma temporada de lado e vai disparar depois. Quem tem foco no médio prazo, tem bons fundamentos, é uma ótima empresa, aquela coisa toda. E se você observar um gráfico, por exemplo, semanal aqui, você vê que ela tem tendência primária e secundária claramente de alta. Só que ela tem um histórico de ficar de lado desde sempre antes de disparar. Então, pessoal, que é uma ação de guarda, você pensa no cenário de 1 ou 2 anos, tá aí o papel, é uma hipótese, né? É uma possibilidade. Mas não para fazer trade. O cara quer fazer o trade, girar, comprar aqui, vender ali, trocar de papel, não é o perfil. IRBR3 a seguir. É uma resseguradora, né? Esse ativo tem tendência primária, secundária e terciária de alta, apesar de negociar há pouco tempo, desde agosto do ano passado. Mas já dá para ver aqui a tendência, né? E é isso, tem um provável movimento de correção à vista, né? Tem uma pinça de topo, de repente vai corrigir até os 46, até a média. É isso que eu vejo.
caso a tendência seja conservada respeitando a média, esse recuo poderia ser uma oportunidade de compra, apesar de não ser meu perfil comprar ativos esticados. Eu gosto de comprar em flexão, então não seria o caso aí. Falando de RADL3, eu não sei se vocês se lembram, mas eu sempre exponho minhas opiniões aqui de forma muito clara, sem ficar em cima do muro. Não sou ligado a banco, a corretora, a ninguém, não tenho o rabo preso, não devo satisfação a ninguém, a não ser aos meus alunos, ao pessoal que segue o trabalho e tal. E eu falei para vocês quando a ação fez esse topo duplo aqui. Vocês podem procurar no histórico aí, no começo do ano. Falei, pessoal, RADL tem tendência primária, secundária e terciária de alta, o mercado adora a ação, só que nós temos um topo duplo aqui, o eixo é em R$ 85,00, eu acho que esse eixo vai ter que ser testado, vai ser perdido e vai jogar a ação aqui, ó. Em R$ 67,00, R$ 68,00, talvez em 67 cravado, no pior dos mundos, R$ 63,00, R$ 64,00. Então quando eu falei isso, aí o pessoal critica, o pessoal esbraveja, aquela coisa toda. Eu ainda falei o seguinte, eu tenho uma filha pequena, tem 4 anos, eu vou até a farmácia, eu compro leite, eu compro lenço umedecido, se precisar, apesar de raramente ela usar, eu compro remédio, eu compro os produtos de higiene para minha casa. E a Raia Drogasil piorou muito. Isso eu falei aqui, ó, acima dos 90. Piorou por esse motivo. Puta, professor, quais motivos? Eu não vou voltar ao assunto aqui, mas, putz, um dele, atendimento, piorou muito. Aquele sistema de pontos que era excelente, você trocava realmente por produtos, ele foi extinto, querem te forçar a comprar um outro produto, aquela coisa toda. Eu falei, eu acho que a ação vai dar uma boa desabada, e aí depois ela volta talvez a subir. Eu, particularmente, não acreditava que ela fosse cair tanto. Se você fizer uma conta rápida aqui... Então, às vezes, assim, é mercado, pessoal, é mercado, né? Então, eu só vou me explicar aqui, ó. 62,84 por, sei lá, 92 ali, né? A gente está falando uma queda de 31%. Então, o mercado não tem nenhuma regra absoluta, assim. Então, nesse caso, eu não sei se foi por isso que ela caiu. Eu sentia isso na ação, né? Só que às vezes parece ingênuo também. Você fala, pô, mas todo mundo aqui em casa, minha família, consome produtos da BR Foods e ela não sobe. Você tem que ver a coisa como um todo. Cada caso é um caso. Às vezes o balanço da empresa vem bom, a empresa cai porque o mercado já precificou, esperava que fosse melhor ainda. Às vezes vem ruim, a ação dispara, ela sobe, porque o mercado já precificou tudo que tinha de pior. E às vezes o balanço da empresa vem maravilhoso como o da Pome e o mercado dispara. Então não tem essa regra que sempre sobe no boato, cai no fato, sempre está nos preços. Esse tipo de coisa assim que privilegiaria o camarada mais folgado, como se fosse uma receita, uma regra pronta, não existe no mercado. O mercado é dinâmico, né? Ele é feito por pessoas e robôs, cujos robôs são programados por pessoas. Então, enfim, ela nesses níveis aqui está descontada, eu acho que vale a pena ficar de olho. De repente voltar um fluxo positivo no mercado, ou um exagero aqui, se cair mais um pouco, é uma hipótese para quem procura uma inflexão, uma ação descontar. Comprar a Raia Drogasil a 92 não era um bom negócio. Agora pensar em comprar a 60 pode ser. Ok? Então tá aí. Para a gente finalizar, falar de Petro Vale Bancos. A Petro quase 7 bi aí de resultado no balanço, muito bom. O volume, talvez um dos maiores de todos os tempos na Petro, 1,8 bi. Ela continua a mesma coisa, testou a região aqui entre 22,60 e 22,50, deixou sombra inferior. Isso daqui, apesar de ser um candle vermelho, mostra força. Ontem uma shooting star. A briga continua aqui, é possível aqui um topo duplo perto dos 23 com alvo 21,70, mas se ela romper essa região aqui, ela vai embora, vai arrastando aí para cima, porque a tendência é claramente altista. No caso de Vale, ela não deve acompanhar a Bradespar, pelo menos a priori, porque os problemas da Bradespar são específicos da empresa. Onde é que está o meu stop? Estaria especificamente se eu tivesse comprado. Fechamento abaixo de 49,15, nós temos um sinal. Né, hoje não demonstrou força, fechou abaixo de 49,15, ela tende a buscar 47,50, onde está este topo, e a média de 21,40.
como suporte. Ok. Aí falar de bancos, BBDC4. Aí na tela, um pregão de queda mais um candle que sugere algum repique. Talvez até 33, é possível, né? Por outro lado, a máxima e a mínima são mais baixas que a de ontem. Isso mostra ainda uma força vendedora. O mercado está numa tendência de baixa, né? Pode entrar aqui numa movimentação mais lateral, por exemplo. É possível, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o desenho de Banco do Brasil, ele já é um pouco diferente. Foi um pregão de forte alta hoje. Então, o movimento, por exemplo, de repique, ele já foi materializado, porque houve a formação de um fundo. O que o mercado fez? Ele buscou o fundo anterior, aqui na região de 35,90, 36,30. Então, por exemplo, se o mercado se consolidar acima de 35,90, ele já tem chance aqui de estender o repique até a média de 21. É uma possibilidade real. Ok, para a gente terminar, YouTube 4. Né, um pregão de alta também ficou no meio do caminho entre o Banco do Brasil e Bradesco. A mesma coisa, pessoal, veio aqui numa região de objetivo, né, 47,56, que era o objetivo da queda, e está aqui travado entre 48 e 47 trabalhando. Se romper 47,56 mostra alguma força, tem aos 48 a média de 5 e a briga está aqui depois de uma paulada. O ativo tentando ver para que lado que ele vai, fez uma pausa equilibrando forças entre ursos e touros. Ok? Para quem quiser assinar o informe cenário, nome e e-mail no site da Top Trader, já recebe a partir do dia seguinte, vai para a base direto. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo com o pessoal que você conhece, com seus grupos, redes sociais aí que investem em bolsa e estudam o mercado. E utilize a área de comentários aí para pedir seu ativo, deixar alguma coisa relevante, que será muito bem-vindo. Pessoal, seguimos juntos, saúde e paz a todos, que amanhã possamos estar juntos no radar, se Deus quiser. Valeu!